obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Ministro, Senhores Secretários de Estado, eu gostava de começar por referir uma questão que disse na sua intervenção inicial e disse, penso que estou a citar corretamente, terá dito: recebemos com normalidade a notícia que a agência de notação Fitch subiu a perspectiva da dívida portuguesa. Penso que foi esta a expressão que usou, ou terá sido parecida. Eu aqui retive a palavra normalidade, Sr. Ministro, sim, as perspectivas. Eu aqui retive a palavra normalidade porque, Sr. Ministro, o que não foi muito normal, convenhamos, é que a perspectiva tenha descido em março de 2016, depois dos senhores entrarem no governo. O que aconteceu agora é que nós voltamos à perspectiva que já existia com o anterior governo. O que o anterior governo tinha conquistado e que o seu governo desbaratou. Portanto, o problema, Sr. Ministro, é que isto não é inócuo. O Sr. Ministro ri-se, isto não tem muita graça, não é inócuo. E não é inócuo porque tem custos. Os custos são especificamente sobre o custo da dívida. Então, o que é que faz o IGCP para diminuir esses custos? Reduz a maturidade média da dívida. Foi o que aconteceu. Quando nós olhamos no último ano, desde que isto aconteceu, o IGCP, ao emitir dívida, diminuiu a maturidade. E não foi uma diminuição pequenina, Sr. Ministro. A maturidade média passou de mais de 7 anos para 4 anos e meio. Agora, isto as pessoas podem pensar que não tem implicações nem custos. Mas não é verdade, Sr. Ministro, e gostava de lhe perguntar, não é verdade que a diminuição da maturidade aumenta os riscos de financiamento? O que é que vai acontecer, Sr. Ministro, se e quando os juros aumentarem, quando o BCE reduzir ou até parar de comprar dívida pública portuguesa? E gostava de saber a sua opinião. E agora gostava de voltar a um tema que nós temos falado um pouco e gostava de retomá-lo, que é o tema dos pagamentos em atraso. Sr. Ministro, em maio, segundo as informações que foram divulgadas pela DGO, eram mais de 1.000 milhões de euros de pagamentos em atraso. O Sr. Ministro disse, e bem, que não é um instrumento recomendável, concordamos inteiramente. Aliás, com o anterior governo, tanto concordamos que os pagamentos em atraso que deixámos em novembro eram 1/10 inferiores ao valor atual. O Sr. Ministro diz que eles entram para o déficit, os pagamentos em atraso, é verdade, para o déficit em contabilidade nacional, embora não necessariamente para a contabilidade de caixa. Mas não deixam de ter consequências, Sr. Ministro. Isto também tem consequências, tem custos e é perigoso até, Sr. Ministro. O deputado João Almeida disse aqui que a administração local e a regional diminuíram os pagamentos em atraso, também é verdade. Mas eu vou completar a informação. Na saúde, os pagamentos em atraso subiram 63% desde que o seu governo iniciou as funções. Passaram de 450 milhões para 740 milhões. 450 milhões para 740 milhões, Sr. Ministro, os pagamentos em atraso na saúde. E depois nós sabemos notícias. No final de 2016 pusemos uma pergunta, o PSD pôs uma pergunta ao Governo. Os hospitais tinham pagamentos em atraso aos bombeiros pelo transporte de doentes de 25 milhões. Isto tem consequências, Sr. Ministro. Porque estes bombeiros depois não têm meios suficientes para combater os fogos no verão. Portanto, os pagamentos em atraso têm consequências e é importante reconhecer as consequências e deixar aqui um apelo, Sr. Ministro, para que se esforcem mais para reduzir estes pagamentos em atraso. E porque estamos a chegar ao final do meu tempo, eu não quero abusar da paciência de nenhum dos senhores deputados, vou pôr 2 perguntas telegráficas. Sr. Ministro, o Sr. Ministro veio aqui dizer sobre o relatório da IGF e sobre as transferências para as offshores, o Sr. Ministro veio aqui dizer que nós tínhamos descoberto, aliás, que o Sr. Ministro e a sua equipa teriam descoberto a situação quando divulgaram as estatísticas das transferências. Isso não é verdade, Sr. Ministro. E eu tenho a certeza que não quero deixar uma informação incorreta no Parlamento e, portanto, eu permito-me corrigir. O que aconteceu, Sr. Ministro, e foi mostrado ontem numa audição que estivemos aqui muito longa, eu estive do princípio ao fim e ficou demonstrado cabalmente, é que
Esta informação foi identificada quando ocorreu, não foi por causa da divulgação das estatísticas que aconteceram em abril de 2016, Sr. Ministro, foi por causa de uma mudança da tecnologia que era usada pela autoridade tributária, que passou de uma tecnologia cujo nome eu agora não me recordo e começa com Power, passou para o Java, Sr. Ministro, percebe? E nessa transferência de tecnologia que ocorreu, sabe quando, Sr. Ministro? E para terminar, em novembro de Sra. Deputada. 2016, para terminar, essa tecnologia foi mudada em novembro de 2016. A divulgação foi em abril de 2016, Sr. Ministro. Foi em novembro de 2016 que se identificou. E, portanto, eu sugiro um apelo ao Sr. Ministro que leia o relatório da IGF, já que não terá oportunidade de ouvir as 4 horas de audição que nós ouvimos. Muito obrigada. Muito obrigado.